Olá, fera! Nessa questão ele diz que o cilindro tem área da base 10 centímetros quadrados. Então já vou colocar aqui no canto para a gente não ficar trabalhando com esses números sem estarem no sistema internacional. 10 centímetros quadrados é a mesma coisa que 10 centímetros ao quadrado. Então nós podemos aqui transformar como sendo 10. 1 centímetro é 10 a menos 2 metros, só que está ao quadrado. Portanto, essa área da base vai dar 10 com 10 a menos 4, vai dar 10 a menos 3 metros quadrados. Então já passei aqui, ó. Essa área da base é 10 a menos 3 metros quadrados. Não sei como você gosta de passar a unidade, mas eu gosto muito dessa técnica que eu usei aqui, beleza? Ótimo. E a altura ele nos deu que é de 30 centímetros. Também não vamos deixar como sendo centímetros. Vamos passar logo isso para metro. 30 centímetros é igual a 0,3 metros. Logo de cara, nós já podemos calcular quem é o volume total desse cilindro, que é a área da base, 10 a menos 3, vezes a altura, 0,3, que vai dar aqui 3 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Então tá aqui, deixa guardado esse volume total, que ele é importantíssimo para a gente, beleza? Ótimo. E aí ele diz que ele flutua na água, então eu vou colocar aqui a nossa primeira situação. Ele está flutuando na água. Quando a gente diz que tem um corpo flutuando na água, a gente pressupõe que ele está flutuando ali sem a interferência de ninguém, beleza? Sendo que 2/3 de sua altura estão imersos. 2/3 de sua altura estão imersos. Imersos é embaixo da água. Então ele está assim, ó. Boa parte dele está imerso, tranquilo? Ali está a altura H e ele está com 2/3 aqui submerso. Imerso é sinônimo de submerso. Ótimo. Como a gente tem uma área constante, se eu digo que eu tenho 2/3 da altura submerso, quer dizer que eu também tenho 2/3 do volume submerso. Então vou colocar aqui, ó. O volume submerso nessa primeira situação é de 2/3 do volume total, beleza? Lembre, já que a área é constante, falar em altura, eu já vou estar falando aqui sobre o volume dele. Então, 2/3 da altura está submerso, quer dizer que 2/3 do volume total é o que está submerso. Por que eu estou colocando isso? Porque nós sabemos que as forças que estão atuando aqui são o peso do cilindro e a força de empuxo. Só tem essas duas forças. Como ele está aí flutuando, quer dizer que o empuxo dessa primeira situação é igual ao peso do cilindro. Beleza? Ótimo, então vamos lá. Cálculo do empuxo. Densidade do fluido que ele nos deu, que é a água. Lembre que a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, como ele deu, mas a gente precisa passar para quilograma por metro cúbico, sistema internacional. Eu já mostrei em outro vídeo que 1 grama por centímetro cúbico corresponde a 1000 quilogramas por metro cúbico. A gravidade é 10, estou usando aqui a expressão de empuxo. Densidade do fluido G, volume submerso. E o volume submerso aqui, ó, é 2/10 a menos 4, tranquilo? Ó, o volume submerso dessa situação é 2/10 a menos 4. E isso dá igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Cortou aqui, ó, o 10 com o 10 da gravidade, e nós temos que a massa do nosso cilindro dá 2/10 a menos 1, 0,2 quilogramas. Essa é a massa do nosso cilindro, beleza? Ótimo. Lembre que a pergunta da letra A dele ali, ó, é muito clara. Ele quer na letra A a densidade do cilindro. Vou até colocar aqui em cima. Ó, letra A, densidade do cilindro. A densidade do cilindro é a massa do cilindro dividido pelo volume total desse cilindro. Porque a massa está distribuída no total dele. Então, logo de cara, a gente já pode calcular ele aqui, ó, porque nós acabamos de encontrar a massa. Ó. A massa é 0,2 kg e o volume total dele é de 3/10 elevado a menos 4 metros cúbicos. Beleza? Ótimo. Então isso aqui, ó, isso aqui passando aqui para cima, entende que 0,2 é a mesma coisa que 2/10 a menos 1, ok? 2/10 a menos 1. E aí eu posso deixar o 2/3, porque isso aqui vai dar uma dízima periódica, é melhor deixar em fração. Passar o 10 a menos 4 para cima, quando ele juntar com o 10 a menos 1 vai dar 3. Unidades grama, quilograma por metro cúbico, ou 2/3 de grama por centímetro cúbico, tanto faz. Essas duas respostas aqui estão corretas, porque quando eu passo de grama por centímetro cúbico, eu multiplico por 1000, para quilograma por metro cúbico. Tranquilo aqui a letra A?
Ótimo, então o que foi que nós fizemos? Pegamos a primeira situação, fizemos o desenho de forças, calculamos o empuxo dessa primeira situação, acabamos encontrando a massa dele, voltamos e descobrimos a densidade, que é a pergunta da letra A. Na letra B, vai acontecer uma coisa diferente, então já vai ser outra situação. Vou apagar essa situação 1, porque ela não nos interessa mais para a letra B. Olha o que vai acontecer agora, ó. Segunda situação, vê, ó. Segunda situação. O cilindro, se eu deixar ele sozinho flutuando, como a questão fala, a gente vai ter 2/3 dele submerso, beleza? Ele disse aí. Só que aplicando no mesmo eixo, ou seja, de cima para baixo, que é o eixo do cilindro, uma força na base superior, ele passa a afundar mais e acaba ficando com 5/6 imerso. Então ele agora vai afundar mais. Por quê? Porque ele sozinho só afunda 2/3. Quando eu aplicar essa força F, vou até desenhar ela aqui, ó, uma força F de cima para baixo, ele acaba afundando mais. Ele passa a afundar agora, o volume submerso novo agora é de 5/6, porque eu apliquei essa força forçando ele a descer mais. 5/6 do volume total, que é 3/10 a menos 4. Tranquilo aqui em cima? Ótimo, então o volume submerso novo agora é esse aqui. Posso simplificar aqui esse 3 com esse 6 dá 2. E nós vamos ter que o volume submerso é 5/6 de 10 a menos 4 metros cúbicos. Esse é o volume submerso. Lembre que o volume submerso é muito importante para a gente calcular o empuxo, certo? Quem são as forças atuando aqui nesse cilindro? Nós temos o peso do cilindro, que não vai mudar em relação à primeira situação. E nós temos a força de empuxo, que é para cima. Essa força de empuxo é dessa nova situação, porque mais volume submerso foi acrescentado. Então, já que agora ele está no novo equilíbrio, tudo que está apontando para cima, que é apenas o empuxo, tem que ser igual a tudo que está apontando para baixo. Antigamente era só o peso. Agora nós temos a força F e o peso. Então a equação vai ficar assim, ó. O novo empuxo é igual ao peso mais a nova força que a gente colocou. Ó. Tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Agora é só desenvolver para encontrar o valor dessa força F. O novo empuxo vale densidade do líquido, do fluido aí, que é a água, 10⁻³, G, que é 10, o volume submerso dele nessa nova situação é de 5/6 de 10 a menos 4. Ok? Aqui, esse é o empuxo. O peso, a gente já descobriu que a massa é 0,2, a gente tinha descoberto aqui que a massa de cilindro é 0,2, portanto o peso dá 0,2 vezes a gravidade, mg, mais a força F. E com isso nós acabamos, porque repare, 10⁻³ com 10 dá 10⁻⁴, cortou com 10 a menos 4. 5/2 é 2,5 newtons. Isso aqui é igual a 2 mais F. Portanto, essa força F que ele está aplicando vale 0,5 newtons. Tranquilo? Então, realmente é uma questão bem intrincada. Um forte abraço e até a próxima.